Então, gente, uma boa tarde a todos e todas, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas, né, ao quarto encontro, né, do primeiro seminário de formação sindical do Sindipampa, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Gibran, né, pela participação, pela disponibilidade de vir aqui, né, fazer essa conversa conosco, e também ao nosso colega Carlos, né, companheiro aí da base da seção sindical de São Gabriel do Sindipampa. E dando início, então, à nossa atividade de hoje, né, nós teremos a exposição Jornada de Trabalho e Home Office no Serviço Público Federal, né, com o Gibran Jordan, que terá a mediação do nosso colega Carlos. Então, o Carlos, ele é licenciado em História, né, e doutorando em História no programa de pós-graduação em História Profissional pela Universidade de Caxias do Sul, a UFCS. Ele é professor da rede estadual também, técnico em assuntos educacionais na Unipampa, Campo São Gabriel. O Carlos, ele é da base da seção sindical, então, de São Gabriel, né, e ele também faz parte da coordenação de comunicação e relação social da nossa gestão aqui do Sindipampa. Então, para quem eu passo a palavra agora, né, para apresentar o nosso expositor da tarde de hoje e fazer a mediação. Muito obrigado, Carlos. Valeu, Cris, obrigado. Uma boa tarde a todos e todas. De imediato, assim, quero apresentar o nosso palestrante de hoje, que é o Gibran Jordan. Ele é historiador, sindicalista, ex-diretor da Fazubra, ativista, né, participa do grupo Travessia Coletiva Sindical e Popular. E nesse seminário de formação do Sindipampa, ao qual ele nos brinda com a sua presença hoje, ele traz, então, uma fala que é sobre a questão da jornada de trabalho, né, e o home office no Serviço Público Federal. A gente tem já algumas especulações, né, que o pessoal deve estar curioso, né, a respeito desse tema, todos nós em home office, e eu acredito, assim, que o tema é bastante importante, bastante interessante, né. Então, passo a palavra ao Gibran Jordan. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos aí da Unipampa, do sindicato. Muito obrigado pelo convite. É um tema que eu gosto muito de discutir. Na Fazubra, quando a gente ia discutir jornada de trabalho, eu sempre fiz questão de estar à frente desse tema, porque nós tivemos, inclusive, grandes vitórias nos últimos anos, que agora nós estamos lutando para não perder, na verdade, que foi a redução da jornada para 30 horas em várias universidades, seja de forma parcial ou de forma integral. Mas como nós vamos discutir aqui, o espírito da discussão aqui é o controle do tempo das pessoas, a primeira coisa que eu quero perguntar é quanto tempo eu tenho para falar. Se falou, eu não peguei aí. Gibran, eu não coloquei o tempo para ti, mas é em torno de 40, 50 minutos, né, Cris? Tá. A gente já fala e abre para discussão. Tá bom, vou tentar falar até menos do que isso, mas é um tempo razoável, porque é um debate muito profundo esse, e que nós vamos ter que fazer o seguinte: primeiro, um resgate histórico, depois, com esse resgate histórico, a consequência é a gente entender como o home office faz parte do que o Capital chama de modernização da gestão e foco em resultados e entrega de produtividade, e não no controle do tempo, mas, na verdade, quando se fala em entrega de resultados e produtividade, se tem um controle do tempo a partir disso. Tá? E o home office, ele entra nessa lógica. Né? E depois, no terceiro momento, eu quero discutir um pouco do que existe de legislação no Brasil sobre isso, que é importante a gente aprofundar na legislação. A legislação pode ter muitos elementos de pegadinha, né, para quem quer trabalhar com isso, tanto na iniciativa privada como no setor público. E, por último, eu vou apresentar, se vocês não conhecem, pode ser que muitos de vocês conhecem, um exemplo de software para gestão de produtividade, que vai ser o
para quem faz home office, pode ser no futuro, ou já existe isso nas universidades, eu não trabalho em home office, não sei como é que é esse controle, pode ser que por enquanto ainda não há, mas saibam vocês que em breve terá, né, que esse software, ele é uma espécie de bedel virtual, né? Assim como nas fábricas antigamente, no início da Revolução Industrial, tinha o fiscal de linha de produção, hoje é o software de gestão do tempo e de produtividade, né? Se não tem, vai ter. Podem aguardar. Bom, primeira coisa que todo sindicalista precisa saber é a fórmula da mais-valia. Se você nunca ouviu falar nisso, procure saber. Não só todo sindicalista, todo trabalhador, né? É uma fórmula muito simples de entender, né? Como é que o patrão, como é que o capital, como é que os grandes acionistas raciocinam, em última instância, para terem lucro, do ponto de vista da produtividade do trabalho. Em primeiro lugar, a relação entre tempo de trabalho e produtividade com o valor que é pago aos salários. Então, quanto mais tempo da sua vida estiver sob controle do capital, do patrão, seja ele qual for, e quanto menos ele te pagar para controlar o tempo da sua vida, mais lucro ele vai ter. E é assim que eles raciocinam. Então, tudo que for possível para construir no processo de desenvolvimento das gestões administrativas, eles vão estudar de forma científica e vão aplicar, num primeiro momento, em testes, e se tiver sucesso, vão aplicar no mundo do trabalho. Então, a maioria dos cursos de administração de empresas, e em especial dos cursos de gestão de pessoas e recursos humanos, as pessoas são treinadas para controlar o tempo de trabalho e a produtividade, como também os salários. Então, a fórmula é essa: quanto mais tempo de trabalho e produtividade e menos o valor dos salários, maior o lucro. Se a gente se referenciar por essa fórmula, nós vamos sempre saber conduzir a categoria, os trabalhadores, os processos de negociação coletiva, para saber se nós estamos tendo vantagem ou desvantagem. Ok? Isso é muito importante, porque é disso que nós vamos falar em todos os processos históricos. Nem sempre o trabalho das pessoas, nem sempre foi necessário que se marcasse tempo, que o tempo marcado, a aferição do tempo, fosse importante. Nem sempre foi assim. No sistema feudal, as pessoas sequer usavam relógio. Você sabia, por exemplo, o tempo, mais ou menos, do dia, de acordo com os sinos das igrejas. Há várias cidades do interior do país hoje, e talvez muitos de vocês que conviveram com os avós, com pessoas que viveram um pouco o início do século XX, bisavós, sabem que as pessoas se localizavam no tempo, não pelo relógio, mas quando tocava o sino da igreja. A pessoa sabia a hora que era de manhã, que era meio-dia, que era final da tarde, que era o horário da noite. Não havia uma necessidade muito importante de você aferir o tempo, marcar o tempo e controlar o tempo. Com a passagem do feudalismo para o capitalismo, com a necessidade de você poder romper fronteiras econômicas de nações, de continentes, quando você começou a ter necessidade de entregar matérias-primas que tinham tempo para perecer, né, em longas viagens, sejam terrestres, sejam pelo mar, quando começa a surgir as primeiras manufaturas
quando as grandes empresas que começam a surgir, ou as primeiras empresas que começam a surgir, produzindo em larga escala, fazendo contratos para entregar em determinado tempo, aí sim o capitalismo obriga a humanidade a controlar o tempo, a saber as horas, a todo momento. E isso foi cada vez mais intensificado. Quanto mais houve a necessidade de acelerar o processo de produção para lucrar mais, para atender mais pedidos, para honrar mais contratos em distâncias cada vez maiores e em produtos cada vez de todos os tipos que durassem mais ou que tivesse algum tipo de parte ou na sua totalidade produtos perecíveis, então o tempo passou a ser elemento de produção de mais-valia. O controle do tempo das pessoas passou a ser um elemento de disputa no mercado. Disputa entre grandes empresas. Ou seja, a empresa que controla melhor o tempo dos seus trabalhadores, a sua produtividade e paga menos salários para esses trabalhadores, terá mais condições de se sobressair na disputa predatória do capital. Essa é a lógica. Se essa é a lógica, então todas as faculdades de administração, todas as universidades norte-americanas no final do século XVIII e durante todo o século XIX e também no século XX começaram a estudar como controlar o tempo das pessoas numa linha de produção para que você pudesse ganhar a disputa no mercado. Enquanto no Brasil, no início do século XX, em 1920, por exemplo, nós tínhamos 2, 3, 4, as primeiras faculdades de administração surgindo, os Estados Unidos já tinham centenas de programas de pós-graduação em administração. Vocês veem em que distância eles estão em termos de produzir e reproduzir o capital, controlando o tempo da vida dos operários na linha de produção. Então, quando há a passagem do feudalismo para o capitalismo, isso começa a se acelerar muito rápido, porque veio as máquinas a vapor, isso acelerou a produção. Acelerou a entrega de produtos, porque as grandes navegações não eram mais a remo, eram a vapor, então conseguiam uma rapidez infinita em relação às velhas embarcações. Então você tinha condições de produzir mais em larga escala e entregar para mais pessoas, para mais países, fazer mais contratos. Então, depois disso você tem o desenvolvimento da eletrônica, que também propiciou que as fábricas pudessem produzir mais rápido que as velhas máquinas a vapor. Pudessem empregar mais pessoas. Então, aqueles tecelões, aqueles artesãos que ficavam em casa, nas suas oficinas domésticas. Então, não pense que o home office é coisa do século XXI. Já existiu o home office no século XIX, em outras condições. Século XVIII, né, os artesãos, né, a turma que tinha pequenas oficinas em casa, essas pessoas foram tragadas para dentro das fábricas. E, na linha de produção, havia um tipo de profissão específica nas primeiras fábricas, que era o fiscal de linha. Porque naquela época você não tinha câmeras te vigiando se você estava trabalhando. Naquela época as coisas eram muito mais difíceis de ser controladas. Então havia o fiscal de linha, aquele que ia saber se você estava na linha, saber quanto tempo você leva para ir no banheiro, quanto tempo você leva para produzir determinado produto, e tal. Esses fiscais de linha tinha e tem até hoje, né, em vários lugares existem ainda essa figura. Eles tinham um papel de controlar o tempo ali na ponta da linha, mas todo o processo construído na fábrica, pensado na fábrica, desde o seu planejamento
até a sua aplicação direta, ele tinha um objetivo, aquilo que eu disse para vocês no início da nossa conversa. Controlar o maior tempo possível das pessoas e a sua produtividade e pagar o menor salário possível para essas pessoas. Então, as empresas que conseguiram fazer isso se sobressaíram no mercado de trabalho, ganharam a disputa e conseguiram, inclusive, construir grandes monopólios. Bom, esse processo veio se desenvolvendo durante o século XX, né? Mas é óbvio que isso não se desenvolveu sem que os trabalhadores se organizassem e se revoltassem contra esse tipo de processo. Porque, vejam bem, as jornadas de trabalho no Brasil no século XIX e século XX, início do século XX, né, eram, e não só no Brasil, né, século XVIII, século XIX, início do século XX, as jornadas de trabalho praticamente no mundo inteiro eram de 12, 14, 16 horas diárias. Vocês imaginam o que era a vida, por exemplo, de uma operária de uma indústria tecelã, que contratava majoritariamente mulheres, no século XIX, trabalhando 12, 14 horas por dia, numa época que não existia métodos contraceptivos, então as mulheres tinham 7, 10, 12 filhos, e tinham que trabalhar nas fábricas por 12 horas. Obviamente, a expectativa de uma operária dessa, a expectativa de vida, não passava dos 40 anos de idade, gente. 30 anos de idade era muita coisa. Percebem? Então, imagine como era cuidar dos filhos nessa situação. Né? No Brasil, a gente não teve um processo de industrialização muito forte no século XVIII e XIX, era um país meramente agrário. Essa realidade ela é muito mais forte, muito mais conhecida, e está na memória dos povos europeus, dos povos norte-americanos. Mas a gente, no século XX, conheceu muito bem isso. Né? Estamos agora vivendo muito bem isso. Então, é claro que isso gerou revoltas. Além de tudo, as mulheres ainda nem podiam votar. Então é claro que isso gerou revoltas. Tanto é que a gente conhece hoje o 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, por conta de uma revolta de operárias. Nós conhecemos, por exemplo, o 1º de maio, né, hoje, como uma data de que se convencionou o seu Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras, por conta de uma revolta contra as jornadas extensivas de trabalho. Tinha várias reivindicações, mas uma das principais, que foi a grande manifestação e greve geral de Chicago, era a redução da jornada de trabalho. Por quê? Porque as pessoas não tinham vida. Viviam para ficar dentro das fábricas. Não tinham uma vida pessoal, diversão, lazer, acesso à cultura, a tempo para poder se educar, para cuidar dos filhos, para cuidar dos mais velhos, para cuidar da sua própria saúde. Então, viviam em lugares insalubres, trabalhavam em lugares insalubres. Era uma situação extremamente precária de ultraexploração. Quando é que isso começou a mudar? Por conta das revoltas que surgiam em vários países, e revoltas que desembocaram em processos revolucionários. A Revolução Russa, em 1917, ela teve um impacto que reverberou com tanta força no século XX, que só foi possível construir em praticamente todo o mundo ocidental, e em vários países do mundo oriental também, mas isso foi muito mais forte no mundo ocidental, porque era o mundo que estava com desenvolvimento capitalista muito mais desenvolvido. Então, com medo de perder os dedos, a burguesia europeia acabou doando os anéis. E foi daí que nós começamos a conhecer aquilo que se chamou de estado de bem-estar social. Ou seja, era preciso dar concessões significativas para os operários alemães, para os operários italianos, para os operários franceses, portugueses, espanhóis, para que não houvesse uma revolução como houve na Rússia,
para que eles não fossem expropriados pela classe trabalhadora, que foi o que aconteceu na Revolução Russa e em vários países do leste europeu. Uma revolução de trabalhadores que triunfou, que expropriou a burguesia. As consequências, os desdobramentos depois desses países soviéticos, dos estados operários, é uma outra história para um outro curso, para uma outra conversa, mas é inegável que foram esses processos revolucionários que botaram medo na burguesia mundial, falando uma linguagem mais acessível, e que fizeram com que as burguesias, principalmente europeias, dessem concessões às suas próprias classes trabalhadoras dos seus próprios países. Bom, como a burguesia chegou à conclusão que os trabalhadores não aceitariam jornadas de trabalho muito longas, que o direito às férias, o direito à folga, o direito ao lazer, o direito à educação, inclusive à educação superior, o direito à qualificação cultural, ele passou a fazer parte, não como a vida da elite dominante dos países, mas com um tempo um pouco mais livre, isso passou a fazer parte da vida de muitos trabalhadores. Isso passou a fazer parte da vida de muitas famílias. A estabilidade no emprego em tempos de crescimento econômico, os direitos garantidos institucionalmente. Por exemplo, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, convencionada em vários parlamentos, em várias cidades do mundo inteiro, em vários países e cidades do mundo inteiro, ela foi convencionada pela primeira vez em 1919, numa convenção da Organização Internacional do Trabalho. Centenas de países europeus, norte-americanos, alguns latino-americanos, assinaram essa convenção, que era um compromisso de que nos próximos anos esses países iriam instituir jornadas de trabalhos limitadas a 8 horas diárias e de 40 a 48 horas semanais. Isso entrou na legislação, uma grande vitória da classe trabalhadora, que antes tinha uma vida totalmente capturada pelo capital. É claro que era preciso que o Estado garantisse fiscais do trabalho, porque nem todas as empresas cumpriam. É claro que muitos contratos de trabalho, principalmente no século XX, com um poder e um alcance frágil dos órgãos de fiscalização, acabavam não sendo cumpridos, né? Mas também é verdade que muitos milhões de trabalhadores passaram a ter direitos a férias que não tinham, direitos à folga, direito a trabalhar até 8 horas semanais, e depois disso receber hora extras. Tá? Então, a luta da classe trabalhadora, os processos revolucionários que a própria classe trabalhadora criou, foram muito importantes para reverter a situação de precariedade, a situação de baixa expectativa de vida, a situação onde o tempo de suas vidas estavam absolutamente controlados pelo capital, pela lógica do capital. Né? Bom, como a burguesia entendeu no século XX que não era possível, eles perderam essa disputa, e não era possível impor na marra jornada de trabalho de 14, 16 horas diárias, e jornadas extensivas que levavam as pessoas a trabalhar de domingo a domingo. Então, a burguesia criou um termo que nós chamamos de intensificação da jornada de trabalho, ou jornada de trabalho intensiva. Quem conhece criação de gado, por exemplo, você tem a criação de gado extensiva
e a criação de gado intensiva, que é aquela que você cria uma vaca leiteira, por exemplo, dentro do estábulo, ela não pasta, e você cria ela só com ração. Ou seja, você faz um trabalho ultra intensivo, onde o animal gasta o menos energia possível para concentrar toda a sua energia na produção de leite ou de carne, né, se for o gado de corte. Isso é uma pecuária intensiva. Ela gera mais lucros, porém ela tem todo um processo que você tem que introduzir no seu estabelecimento. Bom, então a burguesia passou, isso não é uma coisa, né, você fazer esse trabalho intensivo na pecuária, ele vem da lógica do capital, do trabalho intensivo, da jornada de trabalho dos operários, dos proletários, dos trabalhadores. Então, se eu não posso mais exigir, né, ou impor, ou obrigar, porque na legislação me proíbe colocar uma trabalhadora ou um trabalhador para fazer jornadas de 12 a 14 horas, então como é que eu vou fazer ele produzir o que ele produzia em 12 horas, agora em 8? Aí passou-se a construir, dentro das faculdades de administração, de empresas, né, formas de gestões das empresas que conseguiam intensificar o trabalho de forma que o operário, ou o funcionário público, ou o trabalhador de supermercado, ou seja lá qual for a profissão, pudesse trabalhar, produzir em menos tempo o que ele produzia antes em mais tempo. Ou seja, produzir mais em 8 horas, mais inclusive do que ele produzia quando fazia 14, 16 horas. Então, vejam vocês, se uma máquina, que é um trabalho, uma espécie de trabalho morto, né, que não é uma pessoa humana, se você submete qualquer motor, qualquer sistema físico, material, que produz mercadorias, a uma intensa atividade, essa máquina vai se desgastar mais rápido, ok? E você vai ter que trocar ou dar manutenção mais vezes nessa máquina. Agora nós estamos falando de um trabalho intensificado, uma jornada intensiva sobre seres humanos. Seres humanos. O que você produzia em 12 horas, você vai ter que produzir agora em 8. Para que isso pudesse acontecer, o controle da vida das pessoas precisava ser ainda mais intensificado. Então, quando você chega e encontra um parente, um colega de trabalho, conhecidos na rua, é muito comum você falar, e aí, tudo bem, como é que tá e tal, você não foi mais naquele lugar, você não me respondeu mais, você sempre fala assim, a correria da vida, eu não estou tendo tempo para nada. Ora, se você não tem tempo para nada, você não controla o seu próprio tempo. Se você não controla o próprio tempo da sua vida, é porque alguém controla o tempo da sua vida. Alguma lógica controla o tempo da sua vida. E a lógica que hoje, no mundo que nós vivemos, controla o tempo das nossas vidas é a lógica do capital. Mais produtividade em menos tempo, com menos salário. Se você ver uma vida de um entregador de iFood hoje, ou de um motorista de Uber hoje, é a volta ao século XIX. Mesmo usando estruturas e instrumentos digitais de altíssima tecnologia. Então, esse processo todo é que nós precisamos começar a entender, para a gente poder entender o que pode acontecer com o que nós estamos chamando de home office. Porque aí muitos vão dizer o seguinte, Gibran, mas aí se eu vou trabalhar em casa, eu faço o meu tempo, não vai ter um chefe me vigiando, né? Eu vou poder ter uma coisa mais flexível, isso aí é mais tranquilo, então não tem essa coisa do controle do tempo no home office. Bom, em tese, até que em algumas situações
pode até acontecer isso, mas não por muito tempo. Não por muito tempo. Vamos, então, agora, entrar nessa lógica e vamos problematizar. Eu quero que vocês façam isso. Eu vou tentar problematizar um pouco aqui. Eu só queria saber quanto tempo eu ainda tenho, se tem alguém marcando. Carlos, se você puder... Quanto tempo eu já falei? Olha, tu já falou 20 minutos. Então ótimo. Então tranquilo. Vou ver se eu falo pelo menos mais 15 aqui, que é essa parte do home office agora. Vamos ver. Bom, primeira coisa, quando é que surge o home office? Né? Eu quero problematizar bastante aqui o home office, depois nós vamos discutir como é que o sindicato tem que lidar com essa situação, porque a gente já percebeu que isso divide a categoria no primeiro momento. Pode ser que lá na frente a maioria dos trabalhadores não queiram mais fazer por conta das consequências. Mas hoje nós estamos vendo pelo menos uma divisão em tudo quanto é categoria. Não tem só aí, não são só o funcionalismo público que está discutindo isso. Isso tem petroleiros, isso tem bancários, tem todo canto, ok? Então, hoje, em todo lugar que eu vejo falar de home office, que eu converso, que eu consulto, que eu participo de discussões de outras categorias de trabalhadores, é sempre dividida a opinião. Tem a turma que apoia e quer fazer, e tem a turma que não gosta da ideia, ok? Então, nós temos que entender isso para a gente poder lidar com essa situação, porque nós vamos ver esse cenário. Gente que quer e gente que não quer. E aí, o que o sindicato faz? Né? Primeira coisa é explicar esse processo todo. Tem que explicar esse processo todo, seja em forma de cartilha, de vídeo, de discussões igual nós estamos fazendo aqui. As pessoas precisam entender que isso não é uma concessão dos patrões, isso não é um benefício, e isso pode, se hoje te beneficia, pode se virar contra você a qualquer momento. E tem gente que já entendeu e que nem quer trabalhar assim. Ok? Porque a gente sabe que a vida das pessoas é muito diferente uma da outra. Então, a vida pessoal, a vida íntima, ali na sua família, isso influencia. Então, o home office, no Brasil, ele surge pela primeira vez, assim, de forma igual nós conhecemos hoje, né? A gente fala que teve exemplos análogos no século XIX, oficinas domésticas e tal, mas isso é parte da história. Home office mesmo, igual nós estamos discutindo aqui, ele começa a surgir por conta da internet, por conta de possibilidades de você executar funções, principalmente administrativas, burocráticas, e ter instrumentos para conseguir fazer isso à distância, fora do seu local de trabalho. Então isso surge no final da década de 90. Bom, e surge com esse discurso, modernizar a gestão, focar em resultados e produtividade, e não se fala e muitas vezes, né, muitas vezes falam, mas muitas vezes não se fala em jornada de trabalho. Agora você faz o seu tempo. Né, essa história de que você faz o seu tempo é a grande armadilha, é a grande pegadinha. Ok? Aqui, ó, eu tô fazendo um home office aqui com vocês, aí o vizinho já ligou uma coisa aqui, se tiver uma música aqui do lado vai me atrapalhar, mas vamos lá. Bom, no Brasil, isso veio se desenvolvendo com a internet, e a primeira vez que houve algum tipo de lei que regulamentasse melhor esse tema, depois que surge a internet de forma popularizada, foi na reforma trabalhista do Temer de 2017. Que é a Lei 13.467, de 2017. É importante estudar. Mas é iniciativa privada, Gibran. Mas olha só, muitas coisas que não são regulamentadas no serviço público, quando vai para a justiça, eles usam os exemplos da iniciativa privada. E a instrução normativa número 65, ela sequer é uma lei, hein? Ela sequer precisa ser seguida. Ela é só uma orientação, uma permissão para os órgãos públicos fazerem. E uma leve orientação, ela não é uma lei. Então, se
uma hora você for para a justiça porque você levou o computador de ultra geração para sua casa para fazer um trabalho emprestado do seu setor, o computador queimou e você tiver que pagar, então você vai parar na justiça. E o que a justiça vai dizer? Eu não sei. Vai dizer o que a correlação de forças do momento vai dizer, porque a justiça nem sempre segue. Quando não está regulamentado, aí que você está refém da cabeça do juiz. Isso é só um exemplo dos problemas que nós podemos listar aqui sobre esse tipo de trabalho. Eu ainda não cheguei lá. Então, a primeira lei é a Lei 13.467, Reforma Trabalhista do governo Temer. É preciso estudar isso. Agora, já adianto a vocês que ela só permite que sem burocracias, ele só tira as burocracias, né, o empregador e o trabalhador entrando num acordo, esse acordo está valendo, bota no papel e ele pode trabalhar no home office. Essa é a hora da pegadinha. Porque se você trabalha, por exemplo, num escritório, numa empresa, no escritório de uma empresa, e a empresa diz o seguinte: olha, nós vamos reduzir custos, então nós vamos entregar o prédio que nós estamos trabalhando, vocês vão trabalhar de home office, nós vamos ter um prédio bem menor só para a diretoria e para a gerência, que de lá nós vamos administrar esse trabalho, e agora vocês vão trabalhar num processo de home office, ok? Ok. Então, eu estou falando de iniciativa privada ainda, hein? Porque essa lei aqui é uma lei que modificou a CLT. Então, aí eles vão dizer, tá, mas aí o que vai regulamentar? Como é que vai ser isso? Bom, como é que vai ser isso? Vai ser o que tiver no acordo coletivo, da database, que você pode fazer através do seu sindicato, ou hoje na reforma trabalhista você pode fazer diretamente com o patrão, sem ligar para o acordo coletivo que o sindicato fizer. Ok? Então, com 20 milhões de desempregados no país, com mais 20 milhões de pessoas no subemprego e em empregos precários, com milhões de trabalhadores aceitando trabalhar de entregador com a gasolina a R$6. Se o patrão chegar para você e falar assim, você vai trabalhar em casa agora, eu não vou te pagar hora extra, não tem direito a hora extra, você vai arcar com todos os custos disso, inclusive se você não tiver o computador, compre, porque eu não vou comprar, caso contrário, tem um monte de gente aqui na fila que eu vou contratar. Você pega ou não pega? Para quem que é pai de família, mãe de família, que tem filhos para criar, se o sujeito está se aventurando numa moto para entregar uma comida a 10 km de distância, 8 km de distância, para ganhar R$5 e pagar uma gasolina de 6, é claro que o cara vai aceitar essa proposta, já que ele pode negociar diretamente com o patrão, e o patrão ainda pode dizer o seguinte, se você negociar junto com o sindicato, eu também vou te demitir. Tá bom para vocês assim? Então, essa é a realidade da iniciativa privada. Essa é a realidade da iniciativa privada. Essa é a realidade do home office, né, dentro da legislação privada da CLT. Aí você pode me dizer, Gibran, mas eu moro em São Paulo, do outro lado da cidade onde eu trabalho. Eu tenho que pegar um metrô, 2 ônibus para chegar no meu trabalho. Isso significa acordar 4 horas da manhã para chegar às 7, porque são quase 3 horas de viagem. Gente, talvez vocês que estão no interior do país fiquem pensando, tá, mas o Gibran está exagerando, 3 horas para chegar no trabalho. Talvez quem mora numa cidade do interior às vezes não passa por isso, mas os grandes centros urbanos isso é comum. 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, todos os dias, ida e volta. Gente que desenvolve até infecção urinária porque não consegue ir no banheiro dentro do ônibus. Milhões de pessoas vivem isso. Milhões. Essa é a realidade. Tá? Bom, então nós falamos de iniciativa privada. No setor público. Não, antes de falar da iniciativa privada, do setor público, ainda na iniciativa privada, só para reforçar uma coisa que eu falei aqui, talvez possa não ter explicado muito bem. Na lei
a lei diz que o empregador ele tem que dar as condições para o home office acontecer. Só que ele não explica que condições são essas. Então, tudo fica determinado pelo acordo coletivo. E o acordo coletivo hoje ele é muito mais frágil, né? A forma é muito mais frágil para o lado do trabalhador. Né? Então, a forma que é construída esse acordo coletivo, hoje as condições para o patrão são muito melhores. Né? Então, ele pode negociar situações, e como o desemprego é muito alto, né, as pessoas acabam topando qualquer coisa. O que significa qualquer coisa? O sujeito trabalhar mais de 8 horas por dia para entregar uma demanda, o sujeito ter que atender o patrão 9 horas da noite, domingo, feriado, no WhatsApp, porque surgiu uma demanda extra, um trabalho extra, entendeu? Sem receber hora extra, porque isso não está no acordo coletivo, e se ele não puder fazer isso, né, ele vai contratar outra pessoa. Tá? Então, essa é a situação, essa é a grande pegadinha. Agora vamos para o setor público. Claro que o setor público ainda, nós estamos vendo a reforma administrativa aí na CCJ, né? Passou na CCJ. Mas o setor público ainda é um pequeno espaço, um pequeno oásis que permite que os trabalhadores ainda respirem. E só de permitir que os trabalhadores respirem e não estejam com uma vida de trabalhar 12, 14 horas por dia, igual um entregador da iFood, nós já somos chamados de privilegiados, ok? Então, eles querem igualar e nivelar todo mundo, mas nivelar por baixo. Quem tem estabilidade no emprego hoje já é considerado privilegiado. Marajá. A situação da classe trabalhadora ela vai se rebaixando tanto, ou seja, o valor do trabalho vai se rebaixando tanto que certas conquistas que nós tivemos nos últimos 20, 30 anos, principalmente no funcionalismo público, começam a aparecer na realidade brasileira como privilégio. Bom, no setor público, a legislação mais importante que surgiu até hoje é a IN 65. Que todos vocês devem estar cansados de discutir. Ela é uma orientação, ela não é uma lei, que permitiu o home office na época agora de pandemia. E agora que a turma viu que os gestores públicos, os tecnocratas do Ministério da Economia perceberam que é mais barato manter muitos funcionários públicos trabalhando em casa do que em prédios públicos onde você tem que garantir o papel higiênico, a energia, a água, a internet, às vezes o aluguel do prédio, quando o prédio não é da União, a manutenção do prédio, porque o prédio não pode cair em cima da cabeça das pessoas, então tem que reformar o prédio. Ou seja, só eu contei 6 custos que ele fala para você assim, ó, você agora vai trabalhar no home office, você controla o seu tempo, você não vai ter o patrão mais dentro da sua casa te enchendo o saco, mas ele repassa para você 6 custos adicionais, que é você que vai ter que pagar a sua energia, sua internet, a sua água, e se você tem filhos dentro de casa, você vai ter que conviver com a educação dos seus filhos e o seu trabalho ao mesmo tempo. Se sua casa for pequena e tiver cômodos pequenos, isso já vai ser um transtorno, né? Então, e aí por aí vai. Para aquele funcionário público que passou agora, tem 30 e poucos anos, mora com os pais, tem essas figuras, né? Deve ter alguns companheiros ou companheiras aqui, né? Não estou criticando, estou falando de uma realidade. Que trabalha lá dentro do seu quarto, numa casa imensa, onde os pais são bem-sucedidos e tal, pode ser uma realidade até interessante, mora no interior, não precisa pegar ônibus, quer dizer, ou então mora em grandes centros urbanos, não precisa mais pegar ônibus para ir para o trabalho, pode ser uma realidade até interessante. Ainda, porque até essa realidade pode ser diferente daqui a pouco. Né? Bom, o que pesquisando a gente vai descobrindo, né, em relação a esse processo de home office no setor público? Hoje
Hoje não, mas pelo menos nos dados que o Ministério da Economia tinha até no segundo semestre do ano passado, 63% do funcionalismo que é ligado diretamente ao Ministério da Economia estava fazendo home office. Isso significa 360 mil servidores. Isso é um número muito grande, viu? Não é a maioria dos servidores públicos federais, mas é um número muito grande. Para vocês terem uma ideia, 360 mil é mais ou menos o número de técnicos administrativos que existem nas universidades e nos institutos federais. Era como se todos os técnicos administrativos das universidades e institutos federais estivessem em home office. Como os números são do funcionalismo federal como todo, né? Então é um número realmente muito grande. Então, gente da Receita Federal, órgãos burocráticos administrativos, aqui na UFRJ mesmo, que é onde eu trabalho, a maioria absoluta estão fazendo home office até hoje. Eu imagino que muita gente na Unipampa também está trabalhando de home office. Né? Essa é a primeira experiência em massa de home office no serviço público brasileiro, federal brasileiro. Pode ter coisas acontecendo nos estados, nos municípios, eu não conheço ainda, mas de federal, essa é a maior experiência de home office organizada em massa, né, da história do serviço público federal brasileiro. Nós estamos vivendo essa experiência. Eles estão fazendo nesse momento, desde o início da pandemia e desde o início da publicação da IN 65, um laboratório. Eles estão agora analisando o que foi bom, o que foi ruim, o que precisa ser ajustado e como controlar o tempo dos trabalhadores. Porque eles perceberam, teve gente que não trabalhou. Não tinha folha de pontos, não tinha software controlando dentro dos computadores através da internet o tempo das pessoas. Então muita gente foi para a praia. Eles já sabem disso. Ok? Não pensem que não sabem, já sabem disso. Teve gente que trabalhou duro, que trabalhou mais do que estava dentro do local de trabalho. E com mais estresse, porque muita gente trabalhou com os filhos pequenos dentro de casa. Ou com os pais idosos dentro de casa, doentes. Ou com aquela dificuldade da pandemia. Né? Com gente doente dentro de casa. Então vejam, nós estamos no momento onde o governo federal, o Ministério da Economia, está fazendo um laboratório conosco. Estamos no meio desse processo. E mais à frente, seja o governo que for, gente, isso não vai mudar muito com um governo de esquerda. Ok? Não vai mudar. As formas dos processos tecnocráticos, administrativos do Ministério do Planejamento, hoje Ministério da Economia, eles são continuados. E se o home office for escolhido para ser um método de trabalho massivo, como é hoje por conta da pandemia, vai ter instrumentos de controle muito mais eficientes do que você assinar a sua folha de ponto lá no trabalho ou bater o ponto eletronicamente lá no seu local de trabalho. Tá? Vão ser softwares, aí eu quero apresentar para vocês o primeiro software que eu conheci, que eu dei uma estudada nele e tal, e depois eu vou botar o link aí para vocês. Ele chama, eu vou ler aqui um pouquinho, vocês me dão só mais um minutinho. Aqui, ele se chama TimeWeb. Não sei se vocês já conhecem esse software. É um software para gestão de produtividade. Ele serve para equipes de home office. Ele serve também para trabalho presencial. Ele não é só, mas ele, como é um software que trabalha pela internet, ele consegue, através do computador que você estiver usando, saber se você está trabalhando ou não. Então, o que esse software faz? Primeiro, os objetivos do software é garantir ao líder, ao chefe, ao gerente, ao CEO, né, da empresa, a visibilidade ampla e total do desempenho dos colaboradores. Né, eles chamam de trabalhadores de colaboradores. Garantir ao líder acesso a todas as informações relevantes de forma simples e fácil. Possibilita uma comunicação rápida, simples e eficaz.
controle da produtividade de cada trabalhador, controle do tempo em que o colaborador está ativo e inativo, comparação do resultado de cada colaborador com a média do time. Isso é o quê? Gestão minuciosa das atividades e tempo de realização. Então, por exemplo, às vezes você é até um bom funcionário, uma pessoa que faz as coisas rápido, mas se você tiver uma máquina mais lenta do que um outro colega, isso vai ser registrado nesse software. E ele vai dizer que você trabalha menos do que o seu colega, que está em home office. E isso pode virar avaliação de desempenho. Isso pode ser um critério para você passar ou não no estágio probatório, para você ter ou não avanço na carreira, para você ter ou não direito à sua aposentadoria e com quais e com que benefício. É preciso dizer isso para a categoria. Gestão de projetos e planos em ação, controle de tempo gasto por projeto e por plano em ação, mensagem de texto, chat, bate-papo, mensagens de áudio, compartilhamento de arquivos e informações, possibilidade de adequação às necessidades específicas e possibilidade de integração com qualquer software. Isso é um software que está no mercado à venda a preços acessíveis para qualquer chefe de departamento que quiser estabelecer o home office. Ou seja, hoje não existe nada que proíba um chefe, o seu chefe, de chegar para você e falar assim, nós vamos estabelecer o home office aqui. A IN65 permite, só que nós vamos trabalhar com esse software aqui, ó. Porque agora eu preciso de saber da sua produtividade, a única forma que eu tenho de saber é eu registrando isso. E eu só posso registrar isso através de um software. Como no departamento o software é barato, custa uma coisa de 500, R$1.000, R$2.000, eu instalo ele no departamento e aí você vai ter que cumprir essa jornada de trabalho. Nesse formato. E aí é onde você não pode fazer mais de 8 horas, mas é onde eles vão te fazer trabalhar 15, 16 horas em 8 horas de trabalho. Porque senão você não vai passar no estágio probatório, porque senão você não vai ter avanço na sua carreira, porque senão você não vai poder subir de nível, porque senão você não vai poder aposentar com determinados benefícios da sua carreira. E é por isso que eles estão fazendo a reforma administrativa, porque eles já fizeram o laboratório, e eles querem agora que vocês trabalhem em home office, que nós trabalhemos em home office, com uma nova legislação no funcionalismo, que permita que ele instale um software desse e destrua a sua vida, dentro da sua casa. E vocês precisam dizer isso para a categoria. Porque quando o seu filho estiver chorando por atenção, achando que você está dentro de casa com toda a disposição para ele, você não vai poder dar atenção para o seu filho. E vai ter que trabalhar com ele chorando no seu ouvido. Porque quando você estiver em casa e dispensar a pessoa que cuidava dos seus pais, porque a crise está feia, você vai ter que cuidar dos seus pais idosos e cumprir a jornada que o software está te mandando fazer. Porque senão você vai perder parte do seu salário. Ou você pode perder, inclusive, o seu emprego, porque agora, com a reforma administrativa, se ela passar, você não tem mais estabilidade no emprego. Aí você vai dizer, Gibran, mas isso aí é só para os novos que vão entrar. Várias das conquistas que nós perdemos começaram com esse discurso. Não, é só para quem for entrar depois. Quem diz que daqui a pouco não aprova uma lei que estende a reforma administrativa para todo o conjunto do funcionalismo? É isso que nós precisamos alertar a categoria. Bom, para terminar agora, para finalizar. Nós estamos numa situação que muitos trabalhadores, muitos servidores públicos, muitos, não são poucos, estão gostando de trabalhar no home office e, nesse primeiro momento, com razão. Porque se for para você trabalhar dentro de casa, sem um software te vigiando, trabalhando 8 horas por dia, sem assinar ponto,
Inclusive, se for por produtividade, tem gente que é esperta, por exemplo, tem gente que leva uma semana para fazer determinados processos, tem gente que faz em 2 dias. A pessoa trabalha 2 dias e depois fica livre o resto dos dias. Se for para trabalhar nessa lógica, sempre, pode ser que tenha vantagem, sim. Mas não é para trabalhar nessa lógica sempre. Porque se você terminar um processo em 2 dias, você vai ganhar outro processo para você fazer nos próximos 2 dias. Você não vai ficar sem fazer nada. E se hoje tem algum grau de facilidade, tenham certeza absoluta que não será assim para sempre. Eles estão, nesse momento, fazendo o que eu estou falando para vocês, o laboratório. Mas a realidade é dura como ela é. Né? Nós vamos chegar na categoria para conversar com a galera e a galera vai falar, não, que sindicato que? Eu não vou filiar nesse sindicato, eu quero trabalhar no home office, é muito melhor para mim, porque eu não preciso mais pegar trânsito, porque não tenho chefe na minha cabeça, e eu faço tudo a hora que eu quero, e eu paro de trabalhar a hora que eu quero e tal, ótimo. Então a primeira coisa que é importante o sindicato fazer, uma pesquisa na categoria. Nós também temos que fazer o nosso laboratório. Quantos? Nós precisamos saber realmente quantos estão gostando e quantos não estão gostando. Porque às vezes, por conta de um setor minoritário, nós achamos que é toda a categoria que está achando bacana o home office. Às vezes não é. Às vezes a maioria não gostou. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é uma pessoa que vive muito sozinha. Os pais morreram recentemente, ela é uma jovem ainda, vive muito sozinha em casa. E na pandemia, todo o setor dela foi orientado a fazer home office. Ela já disse para mim, Gibran, olha só, eu me sinto muito só. E o lugar que eu me socializava com as pessoas era no meu local de trabalho. É onde eu saía para almoçar com a turma, é onde que depois do trabalho eu bebia uma cerveja, era onde eu conversava no corredor um assunto, era onde eu, às vezes, não parava o trabalho para conversar, o assunto que fosse, era onde eu combinava coisas com as pessoas, e eu não quero mais trabalhar de home office. É mais difícil, as pessoas não atendem, eu estou numa dúvida e não consigo entregar o trabalho na hora porque a outra pessoa não me atende à distância, às vezes me atende só no outro dia, e aí eu não entrego o trabalho na hora que tem que ser entregue, ou seja, colocou um monte de problema, e o meu computador é muito lento, eu tive que ir lá pegar um computador da faculdade, e o computador da faculdade não instala muito bem aqui na minha internet, e não tem nenhum técnico que venha aqui me ajudar em casa, porque isso aí, os terceirizados que faziam isso foram demitidos, porque não precisam mais atender lá na universidade. Então essa pessoa, ela não quer saber de trabalhar dentro de casa, e ela mora sozinha. Ok? E ela está gastando muito mais. Por quê? Porque ela adoeceu mentalmente. E agora ela está pagando terapia. E a terapia é caro. E a terapia virou tomar remédios. E os remédios são caros. Então, companheiras e companheiros, primeira coisa, nós precisamos pesquisar para saber qual é o tamanho das pessoas que querem fazer home office e das pessoas que não querem fazer home office. Nós podemos descobrir que não é a maioria, como nós podemos descobrir que é a maioria. Podemos descobrir que está dividido. Podemos descobrir muita coisa. Então façam pesquisas de opinião com os filiados. Não é só com os filiados, não. Com todo mundo. Com todo mundo. E pesquisas detalhadas, existem institutos, grupos de pesquisa que trabalham com isso. Eu posso indicar para vocês depois que por às vezes um preço muito barato, são pesquisadores, cientistas, gente sociólogo, gente do mundo do sindicalismo, que são ligados ao DIEESE, que são ligados a outros institutos que podem orientar vocês a fazer isso. Como fazer a pesquisa? Então, por exemplo, o IBEPS, que é um instituto que a gente trabalha muito com eles, fez em várias plataformas de petróleo, com sindicatos de petroleiros. E descobriram. Muita gente gostou do home office. Muita gente não gostou do home office. Bom, a partir disso, aí o sindicato, a direção do sindicato vai saber como trabalhar. Porque você vai saber quem é a favor e quem é contra. E o quanto é isso. E quando o home office se instala e vira uma realidade,
Não tem como você obrigar o cara a falar assim, não, se você não quer trabalhar igual todo mundo aqui no local de trabalho, quer trabalhar em casa, se filia do sindicato, não queremos saber de você. O sindicato não pode fazer isso. O sindicato tem que ouvir esses filiados e saber como é que ele pode lutar, porque as transformações do mundo do trabalho, elas geram demandas, reivindicações. Então, se, por exemplo, se por um acaso o home office virar uma realidade no serviço público, isso vai virar demanda. Porque no primeiro conflito, o cara vai procurar o sindicato ou vai procurar os direitos dele. Por exemplo, vamos dar um exemplo do primeiro conflito. Levou um instrumento de trabalho da faculdade para casa, o instrumento estragou e agora a faculdade está obrigando ele a pagar um negócio que é quase que o valor do salário dele integral, ou metade do salário. Isso acontece. Ó. Você leva o computador para casa, ele estraga e quem vai pagar? Estou falando de um exemplo. Pode ter vários outros. Você tinha que entregar por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu trabalhei que tinha prazo e se não entregasse poderia ter um transtorno muito grande. Eu trabalhava no setor de diplomas, certificação de diplomas. Nós tínhamos a tarefa de entregar, a tarefa que foi nos dada pela reitoria da universidade, quando eu trabalhava em Goiás. A nossa tarefa era entregar os diplomas dos formandos no ato da colação de grau. Porque antes nós tínhamos um tempo depois da colação de grau para entregar. Então o desafio do reitor, para mostrar que era o reitor, e depois quando ele foi lá fazer o discurso dizendo, vocês estão recebendo o diploma hoje no dia da colação de grau, e todo mundo aplaudiu ele não deu um parabéns para um funcionário que garantiu isso. Agora eu digo para vocês, e se nesse dia de entregar os diplomas, o seu computador estragasse, e a gente não conseguisse entregar no prazo, a culpa ia ser da universidade, que não deu manutenção nos computadores, ou ia ser sua? Já está acontecendo isso nos serviços públicos. Eu não sei se já tem exemplo aí na Unipampa, mas eu estou vendo aqui na FRJ. De gente que não entrega no prazo um documento porque não teve condições na sua casa de entregar. Quem é que vai bancar o prejuízo de quem está do interessado, do público interessado? Quem vai pagar o prejuízo? Então isso é um exemplo. Então quando começar a surgir esses conflitos, muita gente vai procurar o sindicato. Isso vai gerar demandas. Então, por exemplo, pode gerar uma demanda o seguinte, pode ser que a Fazubra, em algum momento, por conta... o home office se instalou nas universidades, é uma realidade, as pessoas querem trabalhar assim, acham melhor, beleza, pode ser que numa próxima negociação da Fazubra, quando ela existir, a gente tenha que colocar na mesa um auxílio home office, onde o cara receba uma gratificação para que ele possa gastar quando os seus instrumentos de trabalho estragar. Ou para ele pagar os custos do que é montar uma central de trabalho dentro de casa. Porque você tem que montar uma central de trabalho dentro de casa. Você precisa ter uma câmera para fazer reunião de trabalho, você precisa ter um microfone, você precisa ter um computador que consiga ter uma memória muito grande. Isso não é barato. Ok? Isso pode ser uma realidade nossa daqui nos próximos anos. Assim como um dia a gente lutou pelo auxílio transporte, o vale-refeição, isso pode ser uma realidade. Então eu estou alertando vocês o seguinte, para finalizar mesmo, que eu acho que meu tempo já estourou tudo aí. A gente fez o histórico, a gente falou da legislação, a gente falou da lógica do capital, do controle do tempo das pessoas, e a gente está falando agora da realidade concreta. A gente pode derrotar o home office e todo mundo trabalhar no setor de trabalho, que é o mais adequado, com o patrão ou o órgão público dando condições de trabalho do próprio órgão para os trabalhadores? Pode. Mas pode ser uma realidade que a gente tenha que conviver com ela, e nós não podemos virar as costas para os trabalhadores que queiram trabalhar assim. E aí nós temos que entender que isso vai gerar demandas, e nós precisamos organizar essas demandas. Agora, qual demanda vai gerar? Isso o curso da luta de classes vai nos dizer. Vocês só precisam estar atentos a isso.
ok? Nós só precisamos estar atentos a isso. Então eu termino por aqui, desculpa se eu me alonguei, mas esse é realmente um tema que para mim é um dos mais importantes hoje na luta de classes no Brasil, em qualquer local de trabalho. Valeu, gente. Parabéns, Gibran, foi ótima a tua fala, acho que trouxe questões para nós muito pertinentes, né? Agora essa questão, né, mesmo, por último, que tu colocaste, né, do sindicato não abandonar, não interessa se é filiado ou não, né, o sindicato fazer o seu trabalho, o seu papel, né, cumprir com o seu papel do sindicato, em defesa da classe trabalhadora, e estar aberto para essa nova situação que surge aí, né, do home office. Então, a gente abre agora para questões, né, que o pessoal quiser fazer alguma pergunta, coloque no chat para nós ali, para que a gente possa mediar as questões. Carlos, tem o pessoal que está levantando a mão ali, ó, porque dá para levantar a mão, acho que o Alexandre e a Luísa, eles estão inscritos. Luísa e depois... Acho Eduardo. Que o Alexandre levantou a mão primeiro. Tá. Depois a Luísa e acho que depois o Eduardo. Alexandre. Pode fazer a tua fala, Alexandre, ou tu quer escrever no chat primeiro? Nós já estamos verificando a dificuldade que é o trabalho remoto aí, ó. Até para fazer a pergunta, às vezes pode dar algum problema técnico. Alexandre, está nos ouvindo? Alô? Ele escreveu ali, pode passar para a companheira. Estão me escutando agora? Sim. Tá, Luísa, pode falar então, depois eu falo. Okay. Não, tranquilo, é que eu achei que tu estava com algum problema, mas eu te espero. Ah, tá bem então, desculpa. É isso aí, o home office é os problemas técnicos. Queria parabenizar, em primeiro lugar, ao Gibran pela excelente fala, né? Foi uma palestra, uma aula aqui de histórica e conjuntural desse tema, né? De controle do tempo, home office, né? Então, parabéns. E eu queria assim, refletir na realidade, fazer essa pergunta, essa reflexão, né, contigo, Gibran, a esse respeito do controle do tempo, né, que tu citou bastante na tua fala. Claro que esse controle do tempo no trabalho presencial, dentro da instituição, né, talvez ele seja menos rigoroso, não sei se eu entendi isso, né? Que no home office poderia ter uma rigorosidade maior, até por esses softwares que tu citou aí, né? Mas, por outro lado, esse controle do tempo, né, que nós temos, né, no nosso caso, nossa categoria, outras categorias, há muito, muito tempo, né, já não tem essa folha-ponto para cumprir, né? Então, na realidade, meio que eles fazem um home office misto, né, digamos assim. Isso é muito comum aqui na Unipampa, né? Não sei na tua universidade aí, mas muitos docentes, eles só vão ali para dar sua aula, né, e o resto da semana ficam em casa, né, fazendo pesquisa, extensão, né, mas não tem um controle rigoroso do seu tempo, né, da sua produtividade, né. E eu fico refletindo, né? Claro que tu ponderou bastante sobre essa questão do home office, concordo contigo também, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito bem isso para não ter implicações no futuro,
Mas qual é a alternativa? Eu te pergunto. Voltar ao controle rigoroso da folha a ponto, né, daquele olhar ali da chefia, né, em cima do servidor, né, ou a gente tentar igualar um tipo de sistema misto, né, em que por demandas, e que tu pode fazer demandas presenciais e também demandas fora do local de trabalho. Até porque nós temos servidores, né, sabe bem, que são pesquisadores, né, precisam fazer, né, trabalhos fora da universidade, e tu sabe que esse controle rigoroso do tempo também prejudica, né, esses colegas, né. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho a esse respeito aí. Obrigado. Eu acho que podia deixar a turma toda falar, e no final eu faço um fechamentozinho de 10 minutos, aí procura responder. Tá? Isso, okay? Eu ia sugerir, você pode fazer a sua fala e depois o Eduardo. Eu faço a pergunta, então, agora? Tá. Então, primeiro, parabenizar pela exposição, foi muito bom, assim, ao mesmo tempo que pessimista, realista, né, e fundamental a gente pensar isso. Eu venho da administração, sou administradora, pesquiso, assim, né, na linha de estudos críticos em administração, e a administração nasce, assim, com Taylor, né, análise de tempos e movimentos. Então, eu também me fez refletir muito essa tua fala, né, do quanto a gente vai ser avaliado por produtividade, o quanto é preocupante, assim, né, e eu já percebo que, por exemplo, eu trabalho na secretaria acadêmica e a maioria dos meus trabalhos, eles são afetados pela minha internet, pela qualidade do meu computador, né, por eu ser sozinha, por morar sozinha, não ter filhos, então eu sei que se eu produzir rápido, né, se eu tiver que lançar 100 matrículas numa semana, e eu, por ter mais privilégios que muitos colegas meus, eu vou estar estabelecendo essa linha, né, que na lógica taylorista, a servidora lá consegue em um dia lançar tantas matrículas. Aí eu posso estar virando uma régua para colegas meus que têm uma internet mais deficiente, que muitos colegas meus não estão conseguindo instalar o CI no seu computador, tem que ir ao campus, tem filhos em casa, tem uma internet ruim. E, na verdade, assim, era mais para complementar, assim, a tua fala e pedir, porque eu fiquei muito interessada, e o que mais tu recomenda, assim, né, de estudos que já tem, onde é que eu posso buscar mais leitura sobre isso? Fiquei muito tocada, assim, né, se o pessoal do Sindipampa quiser seguir no tema, assim, eu me interesso muito, porque eu sou da área da administração, pesquiso nessa linha, então, a minha pergunta é sobre mais indicações da onde eu busco mais sobre isso, para me informar mais, tá? E muito obrigada. Bom, eu primeiro também vou na linha dos colegas, né? Primeiro agradecer ao Gibran pela participação e também pela aula que nos deu aqui. Eu acho que todos que estão assistindo ao seminário, eu acho que está todo mundo muito feliz, assim, com o nível de debate que a gente está conseguindo produzir, né? Uma das coisas que nos deixa mais felizes, assim, né? Quando o sindicato também se propõe a criar espaços de discussão e de discussão qualificada, né? Como essa que a gente teve, assim. Em termos de sindicato é muito complicado, porque em termos não só falando como parte da coordenação do sindicato, mas como colega, assim, como servidor, é muito complicado essa lógica do capital, porque nós estamos tão atravessados por ela que nós reproduzimos ela cotidianamente no nosso ambiente de trabalho, né? Porque não é só a questão do trabalho, é a ideologia. E aí, pegando até o velho Marx que tu trouxe no início, né, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, né? Então, quantas vezes a gente já não olhou para um colega que, de repente, mas esse cara não está trabalhando direito, ou faz isso, ou faz aquilo. Então, nós mesmos já aplicamos na nossa vida e nos sentimos, de repente, mais satisfeitos ou plenos quando cumprimos determinadas tarefas em determinado tempo, né? Mas a minha pergunta, Gibran, é que tu tocaste uma hora na questão do Estado, né? O Estado, quando a gente vem trabalhar nele, ele parece um chefe, um patrão mais distante, né? Principalmente para nós que trabalhamos aqui no interior, que muitas vezes as opções de emprego são ligadas a empresas familiares,
em que o chefe é exatamente o dono da empresa, não há uma impessoalidade, né, há um vínculo já direto ali, o Estado parece ser mais abstrato, né? E tu tocaste uma hora que comentando que não mudaria mesmo, algumas questões não mudariam mesmo em um governo de esquerda, né? Eu gostaria que tu comentasse um pouco mais sobre essa lógica do Estado como um Estado empregador, esse Estado que aparentemente a gente olha e está distante, né? Porque o nosso, aspas, chefe está em Brasília, né? E esse Estado que parece abstrato, mas que dentro da lógica atual, pensando também nessa conjuntura que a gente vive de um governo de extrema-direita, um governo onde muitos cargos técnicos são ocupados pelo pessoal do mercado financeiro, né? Então, e que vem aplicar essa lógica do mercado financeiro, né? Essa invisibilidade do serviço, do trabalho, né? Então, pensar assim, se essa relação do Estado empregador junto com esse momento que a gente vive, né, atual desse Estado neoliberal. É isso. Passo a palavra, então, para o colega Gibran. Excelente questão. Então, já sou eu, então, agora? Não tem mais gente? Não tem mais pergunta, mais fala? Que se tiver, podia deixar todo mundo falar e eu falo tudo no final. Cris, eu anotei os 3 colegas. Não sei se tu viu mais alguém que tem interesse. Se não, vamos. Pode ser agora, não tem problema. Uhum. Vamos lá, então? É isso? Tá. Sim. Olha, eu falei muita coisa e é um tema que ele tem desdobramentos para outros temas e que, como se eu fosse acompanhar esses desdobramentos, eu ia falar muito tempo, então tem coisas que vocês colocaram, inclusive, aí, que eu preciso retornar para poder explicar melhor, para não gerar confusão ou alguma impressão do que eu penso. É claro que eu quero muito que o governo que esteja aí saia do poder amanhã, se for possível. Tá? E nós estamos lutando para isso dia e noite, desde quando o Bolsonaro tomou posse. Agora, quando eu falo que essa lógica não vai mudar, é porque essa não é uma lógica do Bolsonaro, ok? A lógica do controle do tempo das pessoas, e em especial do tempo de trabalho, é uma lógica do capital. E o capital obriga ou pressiona qualquer tipo de governo, seja de direita ou de esquerda, né, preferencialmente os de direita, porque aí não tem nem mediação, né, para a implementação dos seus projetos. Não se engane que eu imagino e espero que, se a gente não tirar o Bolsonaro antes, nós vamos ter um processo eleitoral, espero que ele perca as eleições e espero que seja um governo de esquerda que chegue ao poder. Mas nós não podemos ter a ilusão de que esse governo, em aliança com setores de direita, provavelmente será um governo assim, né, que ele vai implementar um processo revolucionário no serviço público. Ele vai estar sob a pressão de forças do capital que querem implementar esse discurso da eficiência, da produtividade. Tá? Então isso aí vai existir, vai seguir existindo e nós vamos, talvez, ter uma margem democrática maior para negociar, talvez nós teremos menos truculência, talvez, mas essa pressão ela não vai desaparecer. Então isso é o que eu quis alertar vocês. A lógica do capital ela só termina quando o capital terminar. E isso só numa revolução. Como eu acho que isso não vai acontecer nas próximas eleições, então por isso que eu disse a vocês que essa lógica ela vai continuar, ok? Só para explicar que foi inclusive uma das perguntas aí. A pergunta, como fica a pesquisa? Bom, aí que tá, né? São as problematizações, foi isso que eu pedi a vocês e acho que vocês fizeram muito bem. Né? Nesse debate é problematizar a coisa. Pode ter coisas que faz sentido, pode ter coisas que não faz sentido. A pesquisa é uma das coisas que mais faz sentido, porque o tempo da ciência não é o tempo do capital. Ok? O tempo para você tirar conclusões científicas não é o tempo do capital. Nós estamos vendo isso agora com as vacinas.
Né? O capital exige vacinas urgente, porque senão não volta a atividade econômica normal. As pessoas estão com medo, mesmo que não tivesse lockdown. Ninguém vai mais no restaurante da mesma forma que ia. Então era preciso vacinas num tempo recorde. E hoje a gente conseguiu fazer uma vacina em tempo recorde. Isso nunca aconteceu na história. Só que tem um porém. Só os países ricos que têm acesso no primeiro momento. Enquanto os Estados Unidos está vacinando as crianças hoje, tem países na África que não tem vacinação até hoje, de uma dose sequer. O Brasil não vacinou na segunda dose nem 10% da população. É isso que nós estamos falando da lógica do capital, ok? Então, por exemplo, as pesquisas, provavelmente, gente, os professores, e aí eu acho que o trabalho de home office, de controle do tempo dos técnicos, isso eu acho que vai ser uma consequência, pelo que eu estou observando as coisas acontecerem, né, hoje por hoje, os docentes já não têm, por conta de um argumento. O fato de fazer pesquisa desobriga eles de baterem o ponto eletrônico. Ok? Esse é o argumento. É um argumento justo. Por quê? Porque eu estou fazendo uma pesquisa com fungos, onde eu tenho que ir para uma floresta e tem um horário que eu tenho que observar os fungos, que é meia-noite, 5 horas da manhã e meio-dia. Isso é normal numa pesquisa. Como é que eu vou controlar o tempo e bater o ponto de um pesquisador que tem que acordar de madrugada para poder ver o desenvolvimento dos fungos? E aquilo ali pode ser uma descoberta sensacional. Eu participei de um projeto de pesquisa que era com tartarugas em cativeiro do IBAMA, quando eu fazia veterinária na UFG, onde eu tinha que, meia-noite, anotar o comportamento das tartarugas, de manhã, às 6 horas da manhã, quando o sol estava nascendo, eu tinha que anotar o comportamento das tartarugas, e o meio-dia, e no final do dia também, eu tinha que anotar o comportamento das tartarugas. Essa era a minha função enquanto estagiário. Os professores não faziam isso. O professor da pesquisa. Às vezes, de vez em quando. Ok? Era uma atividade normal. E se a gente conseguisse fazer as tartarugas produzirem cativeiro, a gente poderia tirar uma parte das tartarugas para o consumo e evitar que as pessoas fossem no rio caçar tartaruga. Esse era o projeto, que nunca deu certo. As tartarugas nunca produziram cativeiro. Então a pesquisa, isso durou 10 anos, gente, pesquisando isso, até chegar à conclusão que, não, gente, elas não vão botar ovo aqui, larga isso para lá. Gastaram milhões com esse projeto. Né? Os estagiários iam para lá, a única coisa que tinha direito era a comida do caseiro da fazenda. Nem o transporte a gente pagava. Entende? Então, os professores, o pesquisador e quem está envolvido com aquilo ali não podem ter um ponto eletrônico rígido, porque o tempo da pesquisa não é o tempo do capital. Agora, em relação ao trabalho dos técnicos, tem muitos técnicos que são coparticipantes de pesquisas. E nem assim isso é considerado. Aliás, só da gente estar trabalhando na universidade, e no nosso plano de carreira, nós já está escrito que nós somos coparticipantes do ensino, da pesquisa e da extensão. Só isso, se fosse estabelecer a mesma lógica dos docentes para nós, já era uma justificativa. Ok? Então, é claro que se essa reforma administrativa obrigarem todo o universo acadêmico a ter um controle do tempo rígido, isso vai ter uma série de problemas. Claro que vai ter. Bom, outro tema que eu falei aqui, que pode gerar uma má interpretação, que é sobre os administradores. Ficou parecendo que eu acho que a profissão de administrador são os grandes vilões, né? Não, a profissão de administrador é uma profissão universal. Agora, ela, na lógica do capital, transforma os administradores em vilões, porque eles precisam garantir que aquela fórmula, controle do tempo e da produtividade maior e menos salários, ela seja um sucesso.
Esse é o sucesso esse é a avaliação final de um administrador, de um gerente. Né? Se o chefe de uma grande multinacional não está vendo uma grande produtividade num espaço curto de tempo, ele vai trocar os administradores. É a mesma lógica do treinador de futebol. É a mesma lógica de tudo que está sob o sol do capital. Desculpa te interromper, mas eu sou da turma que embora seja administradora, acho que a administração é a ciência do capital, né? Então, acho que a gente, como estudantes, quando a gente é ensinado para operar nessa lógica, assim. Então, sim, mas, por exemplo, não discordei de ti nunca, assim. Não, claro, mas é bom a gente falar disso, por quê? Porque senão todo mundo vai sair daqui achando que nós temos que travar uma guerra contra os administradores. Não, nós podemos dialogar e inclusive ganhar administradores como você para um pensamento contra-hegemônico. Porque é óbvio que você tem que ter administração pública e de empresas dentro até de outros tipos de sociedade. Mas aí ela vai estar submetida a outro tipo de lógica. Uma lógica onde o ser humano está em primeiro lugar e não o lucro da empresa está em primeiro lugar. Porque enquanto o lucro da empresa estiver em primeiro lugar, o ser humano vai ser destruído nesse processo. Inclusive o administrador. E desculpa te interromper de novo, mas assim, esse grande problema de ver a administração na lógica empresa é o nosso grande problema no serviço público. Desde a reforma gerencial, a gente transplanta essa lógica de produtividade, eficiência, quer implantar no serviço público, numa análise técnica, desconsidera a parte política, que é atravessada no setor público também, e a gente fica com muita dificuldade de acreditar que a administração... É importante ter ferramentas, óbvio, né? Mas nessa lógica de implantação sem crítica do setor privado... Ela acaba sendo nociva para o setor público, né? Claro. Exigir que o setor público, que trabalha com demandas sociais, que trabalha com o interesse público, né, e que tem uma outra lógica, que não é produzir mercadorias e gerar lucro, né, exigir que ele tenha uma mesma lógica do capital é completamente fora de... por exemplo, tem gente que fala assim, a Petrobras... Depois que privatizaram uma parte, que não sei o quê, e que vários tipos de gestão administrativa foram implementadas mais rígidas, ela virou uma estatal que dá muito mais lucro. Tá, mas ela sempre deu lucro. Agora, uma estatal, né, ela não precisa ter como prioridade dar mais lucros do que todas as outras que existem no mundo, se ela puder usar a riqueza que ela produz, investindo em projetos para a própria população. Se ela usa esse capital acumulado para reinvestir na população e tem um lucro menor por conta disso, isso ela está gerando bem-estar. Ela não está gerando meia dúzia de bilionários da Bolsa de Valores de Nova York, que é o que a Petrobras está fazendo hoje quando ela entrou na lógica, não só na lógica do capital, mas na lógica da financiarização do capital. Isso nós estamos falando de uma estatal. Agora, os serviços públicos podem ser tratados assim também. Se a gente tiver uma derrota histórica no país e um projeto ultra neoliberal, a Forceps, que é o projeto Bolsonaro-Guedes, foi implementada até as últimas consequências no Brasil, a universidade vai virar um espaço de competição com as universidades privadas. O Brasil vai virar uma colônia, não precisa fazer pesquisa, porque não precisamos ter soberania em lugar nenhum, então só reproduz aí o que se ensina para você trabalhar em algum lugar que seja bom para o capital. Então as universidades podem se transformar nisso. Aliás, há setores das universidades que já funcionam nessa lógica. Muitos. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Você falou de leituras. Tem uma turma aí do Sul, da Unisinos, que é o pessoal do DigiLabor, não sei se vocês conhecem, que é um grupo de pesquisa da Unisinos que tem produzido muita coisa sobre trabalho digital. De todos os aspectos, home office,
É muita coisa que eles fazem. Nós estamos querendo até fazer pela Travessia, em parceria com eles, um seminário sobre trabalho digital, que envolve mais virado para entregadores, motoristas de Uber, mas vai acabar envolvendo também a questão do home office, questão que envolve trabalhadores de telemarketing e por aí vai. Mas eu sugiro que você procure tudo que eles produzem sobre esse tema. Eu acho que as produções da Unicamp, que envolve ali o professor Ricardo Antunes, a Andréa Galvão, são coisas muito interessantes de se ler. Já tem coisas sobre home office fácil no Google. Se colocar Ricardo Antunes, home office, você já vai ver alguns artigos. Então, para começar, e tem um livro aqui, que é esse livro aqui, ó, O Privilégio da Servidão, ele é de 2018, que ele nos ajuda também a entender esses processos, já ir mais com fábricas, mas é só você fazer analogia para o serviço público, tudo a mesma coisa. Então eu sugeriria para começar isso. Agora tem muita gente produzindo muita coisa sobre isso, e se nós formos fazer um seminário sobre trabalho digital através de parcerias junto com o coletivo Travessia, eu vou convidar vocês com certeza, porque eu vi que tem muita gente aqui interessada nesse tema, principalmente dentro das universidades, né? Bom, gente, sobre as perguntas que surgiram, os questionamentos foram isso. Se tiver mais alguma coisa, a gente pode tratar também. Fico por aqui. Mais alguma intervenção? Alguém quer falar? Não sei se o Eduardo está contemplado aí, Eduardo. Cara, eu adoro falar e perguntar, né? Isso que eu gosto. Então, se forem ficar abrindo essa possibilidade... Não, eu, de minha parte, eu só queria agradecer mesmo, né? Agradecer ao Gibran, agradecer a disponibilidade, agradecer, acho que, todo o trabalho que tu fizeste aí também para fazer esse diálogo com nós, né? E agradecer a Cris, ao Carlos também, que está mediando aí, a Luísa, que também já se interessou tanto pelo tema aí, que tava curtindo aí o debate, e é uma grande parceira aí, parceira de reitoria dos tempos do trabalho presencial na Monsenhor, aqui em Bagé. E é isso, deixar um abraço para vocês, pessoal. Deixar o Gibran e todo mundo aí para vocês se despedirem. Um abraço. Bom, já fiz o agradecimento, né? Parabenizei o Gibran. E eu passo a Cris, então, para fazer a sua fala de encerramento em nome da direção do sindicato. Obrigado. Obrigado, Carlos. Gente, queria agradecer, então, o Gibran, né, pela excelente exposição. Pode ter certeza que a gente vai te chamar outras vezes. A Luísa agora já vamos chamar também para participar, né, para estudar esse tema. A gente quer fazer um grupo de estudo sobre essa temática, então já vão se organizando. Ok? Tá bom. Valeu, Gibran. Só uma coisa, quem quiser conhecer as publicações e temas do Coletivo Travessia, só no Facebook, Travessia Coletivo Sindical e Popular, e no Instagram também, vocês vão conhecer um pouco do trabalho. Valeu, pessoal, grande abraço para vocês.